Nós vamos iniciar agora a explicação de mais um bloco de atividades de matemática, tá? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso tema gerador, um tema que foi escolhido, tá? Por todo o corpo docente, coordenação e direção da Escola Jorge Amado. Nesse trabalho nós temos alguns textos informativos, e desses textos nós tiramos algumas questões, tá? Relacionadas à matemática, à interpretação. E o nosso tema gerador é queimadas e coronavírus, o agravamento dos sintomas das síndromes respiratórias. Esse tema nós estamos trabalhando desde o mês de junho, e esse bloco de atividades vai finalizar esse tema gerador. Nesse bloco de atividades nós temos alguns textos, tá? Falando sobre esse tema. Nós temos aí o tema do texto 1. Parauapebas, município cria brigada de emergência para atuar no combate às queimadas. Esse é o texto 1. Então você vai ler com calma, analisando cada detalhe, tá? Esse é o texto 1. Nós temos também o texto 2, que o título é Realizar queimadas é crime, denuncie. Você vai ler também com calma, analisando todos os detalhes, para poder responder as questões, tá certo? Então, nós temos aí. Então, vamos para as questões, para o comando das questões. Com base nas informações apresentadas nos textos, responda as questões a seguir. Então, você tem 2 textos, você vai ler com calma, analisando direitinho cada um deles, tá? Para poder responder as questões. Então, vamos lá. Questão 1. Analisando os textos lidos, assinale a alternativa correta. Quando ele diz para você assinalar a alternativa correta, é apenas uma alternativa. Apenas uma você vai marcar como correta. E para que isso aconteça, você vai ter que ler os textos. Leiam, preste atenção a cada detalhe. Às vezes uma palavrinha torna o texto falso, tá bom? Então, a primeira questão não tem segredo. Aliás, o segredo é ler. Você vai ter que ler para interpretar o que está pedindo a questão. O que está pedindo? Está pedindo para você analisar o texto e assinalar a alternativa correta. Então, se você ler o texto, você vai analisar cada informação dada, tá? Nas alternativas, e apenas uma está correta, e você vai marcar a alternativa correta. Tá certo? Questão 2. A queimada irregular, além de ser crime ambiental, de acordo com a Lei Federal número 9.605 de 98, o responsável por uma ação não autorizada pode ser autuado em caso de flagrante. A referida Lei 9.605 possui quantas centenas? Olha só, nós voltamos aí em alguns princípios básicos da matemática. Quando eu trabalho com ordens, quando eu trabalho com classes. Não no caso dessa aí. Você também vai entrar, na verdade, porque ele está perguntando quantas centenas. Para você saber quantas centenas, você tem que ter a noção de ordens e classes, tá bom? Ele só quer saber quantas são, não tem cálculo, é só análise. Você vai analisar o número e vai marcar a alternativa que corresponde ao comando da questão, que é a referida Lei 9.605 possui quantas centenas? Você vai marcar a alternativa correta. Mas eu coloquei uma breve explicaçãozinha, olha só. Nós temos aí nosso quadro de ordens. Analisando da direita para a esquerda, tá? Nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Essas são as ordens. Nesse caso aí, nós temos 4 ordens. Não significa que são 4 centenas. São 4 ordens, que é a mesma quantidade de algarismos, tá? Então, são 4 ordens. A primeira ordem, a ordem das unidades, então nós temos aí o número representando a unidade. A segunda representando a dezena.
a terceira ordem a centena, a quarta ordem unidade de milhar. O número é 9.605. 9.605. Qual das alternativas aí que nós vamos marcar como correta? Porque ele está perguntando esse número aí, ó, ele possui quantas centenas no número 9.605? Não é o número todo, pessoal. Você não vai marcar a alternativa que corresponde ao número todo, ele só quer o número de centenas. E você marca a alternativa correta. Então, a questão 2 é apenas isso, analisar quantas centenas possui. Questão 3. A Brigada de Emergência do município de Parauapebas foi criada pelo decreto municipal. Olha só, é só a interpretação do texto. Vocês têm 2 textos. Qual é o que trabalha falando sobre a Brigada de Emergência? Leia esse texto. Lá tem o número do decreto, tá? Então, a Brigada de Emergência do município de Parauapebas foi criada pelo decreto municipal. Tem o número do decreto, tá? Tem a data em que ele foi criado, tem o mês e tem o ano. É só ler o texto e marcar a alternativa correta. Questão 3 é só isso. Questão 4. A queimada irregular, além de ser crime ambiental, de acordo com a Lei Federal 9.605 de 98, o responsável por uma ação não autorizada pode ser autuado em caso de flagrante. O problema também reflete na saúde dos moradores da região, que percebem o agravamento de problemas respiratórios durante o período. Essa lei em questão foi criada no ano de 1998. Quantas ordens e quantas classes possui esse número respectivamente? Quando ele fala respectivamente, ele está relacionando nessa mesma ordem que ele fez a pergunta, tá? O que ele pergunta? Qual o comando da questão? Quantas ordens e classes possui esse número? Primeiro ele quer o número de ordens, depois o número de classes. Coloquei o quadro explicativo aí, tá? Aí ele não quer saber quantas centenas, quantas unidades, ele não quer saber nada disso. Ele só quer saber quantas ordens e quantas classes possui esse número, tá? O número em questão é o número 1998. Aí eu coloquei aí, eu representei cada ordem colocando o seu nome, coloquei aí unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Nesse caso aí, eu tenho as ordens. Quantas ordens eu tenho? Você vai analisar. Quantas classes eu tenho? Lembrando que as classes, você conta os números, os algarismos, da direita para a esquerda e coloca o pontinho. Quando eu coloco esse pontinho, eu estou separando as classes. Então, você vai dizer quantas ordens tem, se forem 3, um exemplo. Então, 3 ordens e 4 classes, um exemplo. Não é esse exemplo aí, tá bom? Nós temos as ordens, observe. O pontinho, ele vai dividir as classes, porque eu vou separando os algarismos de 3 em 3. Então, eu só tenho um pontinho separando 2 partes. Então, quantas classes eu tenho? Então, você vai analisar e marcar a alternativa correta. Questão 5. Os órgãos responsáveis pelo combate de crimes contra o meio ambiente incentivam as denúncias que devem ser feitas pelos telefones. Aí nós temos aí os números dos telefones. O primeiro é da SEMA, o 193 é do Corpo de Bombeiros, ou o 199, que é a Defesa Civil. Se juntarmos os telefones do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, encontraremos o valor. Aí nós vamos trabalhar com a operação. Que operação que nós vamos trabalhar? Nós temos as operações básicas, são adição, subtração, multiplicação e divisão. São 4 operações básicas. Nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com uma operação. Ele diz, se juntarmos, qual a ideia de juntar que eu tenho? Em qual operação que eu trabalho com essa ideia de juntar? Então, você vai utilizar esses 2 números, você vai juntar esses 2 números e vai dizer qual o valor que será encontrado, tá bom? Então, se juntarmos os telefones do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, só está falando sobre o Corpo de Bombeiros, o telefone do Corpo de Bombeiros
e da Defesa Civil. Se juntarmos, qual o valor que nós vamos encontrar? Lembre-se que não é apenas marcar a alternativa correta, você tem que fazer o cálculo, deixa o cálculo ao lado, tá bom? Então, vamos lá para a questão 6. Questão 6. Com base no texto 1, se ele falou texto 1, você vai olhar apenas o texto 1. Com base no texto 1, segundo a Prefeitura, durante 5 dias do mês de julho, brigadistas da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foram treinados pelo 23º Grupamento Bombeiro Militar e já estão na ativa no combate às queimadas. Quantos brigadistas foram treinados? Ele está falando com base no texto 1. Gente, muito cuidado nessa questão. Ela é bem simples. Só que você vai ter que ler o texto para saber o que responder. A quantidade que vai marcar aí. Tá bom? Leiam o texto. Não tem cálculo nenhum, é só interpretação. Questão 7. Dos números que aparecem destacados no trecho a seguir, quais são múltiplos de 5? Gente, olha só os destacados, os que estão em negrito, os que estão mais escuros. Os números destacados que nós temos aí é o número 559, o número 2020, o número 4.545. Apenas esses números. 559, 2020 e 4.545, tá? Ele está pedindo para você analisar, dos números que aparecem destacados no trecho a seguir, quais são múltiplos de 5. Ele quer saber quais são os múltiplos de 5. E nós temos aí as alternativas. Analisem. Os números múltiplos de 5 são os números que terminam em 0 ou 5. Para você marcar a alternativa correta, você vai olhar aquela alternativa que tem apenas múltiplo. Por exemplo, eu tenho uma lá, 20 e 39. O 20, ele é múltiplo de 5, porque termina em 0. Mas o 39, ele não é múltiplo de 5. Então, eu não poderia marcar essa alternativa. Ah, mas tem o 20. O 20 é múltiplo, mas o 39 não é. Ele está pedindo para você analisar quais são os múltiplos de 5. Então, todos, quais são os múltiplos de 5, tá? Então, dentre esses números aí, qual é a alternativa correta? Qual a alternativa que apresenta apenas números múltiplos de 5? E você vai marcar a alternativa correta. Não tem cálculo também, é só análise, tá bom? E vamos para a questão 8, a última questão. A Brigada de Emergência do município de Parauapebas foi criada pelo Decreto Municipal número 559, de 2 de junho de 2020. Decompondo o número do decreto em suas ordens, tem-se. Quando eu falo decompondo, eu vou analisar as unidades, as dezenas e as centenas. Ele disse o número do decreto. O número do decreto é o número 559. Você não vai trabalhar com os outros números que aparecem aí. Ele só está perguntando sobre o número do decreto, tá? Essa questão 8 é uma questão bem simples. E nós temos aí, só um instantinho, nós temos aí, decreto número 559. Eu estou decompondo em ordens, tá? Então, eu estou colocando quais são as ordens. Qual a primeira ordem aí? Analisando, eu vou analisar, vou explicar analisando da direita para a esquerda, tá? Eu tenho 9 unidades. Se eu falar o restante, já falo a resposta, né? Não tem nem graça, então não vou falar mais não. Quando vocês forem marcar a alternativa correta, você não começa, na verdade, pela primeira ordem. Lá nas afirmações, vocês vão colocar na alternativa correta, analisando do lado da centena, indo para as unidades. É como se eu fosse ler o número. O número é 559. O número é 559. Quantas centenas tem esse número aí? Porque nas alternativas, né, ele começa como se eu fosse ler o número. Quantas centenas? Quantas dezenas? Quantas unidades? Tá? E vai marcar a alternativa correta. Na verdade, isso é apenas uma revisão básica.
envolvendo ordens, envolvendo classes, tá? Análise de texto. É algo bem simples mesmo, tá? Mas que vocês têm que prestar bastante atenção, vocês têm que prestar atenção para marcar a alternativa correta, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha os ajudado a responder as questões.